noite, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Quem aí tá solteiro, vai deixando o nome aí de vocês aí, de onde que vocês são. Só os solteiros, hein? Saudade, gente. Depois de um ano, estamos de volta de novo com a novena dos solteiros em honra a São Rafael, primeiro dia. Novena que teve muitos frutos na última vez que a gente fez. Surgiram bastante casais, pessoas buscando a verdadeira conversão, né? Então, a partir desse momento, já vai encaminhando essa novena para quem você acha que vai pegar assim de surpresa e vai querer rezar com a gente. Aí no aviãozinho do lado direito, lá embaixo, você consegue enviar essa novena para mais pessoas. Então vai convidando as pessoas para rezar com a gente estar nesse momento especial aqui de oração, devoção e de entrega verdadeiramente a Deus. Eu sou o Paulo. Eu sou a Carol. E nós criamos... Deixa a Carol falar que nós criamos aqui a página, né, Carol? O intuito. Nós criamos aqui a página do Namoro Santo com o intuito de falar um pouco da nossa experiência, do que nós vivemos com um namoro que não era um namoro que buscava a santidade, viver a castidade, e depois um namoro que foi vivido dessa forma. E como a gente conhece essa diferença, a gente sabe como é bom viver um namoro assim, como agrada a Deus. E a intenção de criar essa página foi poder passar isso para outras pessoas. Nós observamos que tem muita gente mesmo que deseja viver isso, que deseja ter uma família, construir uma família. E tudo começa do namoro, de um bom namoro, de um relacionamento saudável, de que os dois estejam olhando na mesma direção, buscando a mesma coisa. E é assim que se constrói, né, um casamento sólido, um casamento que agrade a Deus, que tenha frutos. E é esse que é o nosso intuito, a nossa vontade, o nosso desejo. Por isso que a gente sempre consagra tudo nas mãos da Virgem Santíssima, a nossa página no Instagram, os grupos do WhatsApp, todas as pessoas que passaram pelos grupos, que está no aplicativo também e que está participando aqui também com a gente da novena. O Clube dos Solteiros vai fazer 2 anos já em julho, agosto mais ou menos, e tem tido frutos, graças a Deus. Já tem 5 ou 6 matrimônios, já tem uma criança já que nasceu desses matrimônios, graças a Deus. Tem alguns noivados aí já que vai ter casamento esse ano. Muitos namoros, graças a Deus. E o mais importante, pessoas buscando se confessar com frequência, buscando viver a castidade e buscando viver bem esse tempo de espera. Por isso que nós estamos aqui, para rezar essa novena, para vivermos bem o tempo de espera. E vamos já pedindo a intercessão de São Rafael sobre a nossa vida, sobre o seu coração. Peça a intercessão de São Rafael para curar toda ferida, para curar toda carência, para curar todo medo e para te dar discernimento. Será que esse é o tempo de namoro? Será que eu tenho que dar um basta agora, esperar um tempo, buscar viver mais as promessas de Deus, focar mais nos sacramentos, rezar meu terço todo dia, fazer uma adoração semanal? Então, o importante é nós sabermos reconhecer se esse realmente é o tempo de namoro. Né, Carol? Sim. E pedir para que São Rafael possa acompanhar vocês nesse tempo precioso de que vocês estão solteiros, para que vocês possam crescer na graça de Deus, ter mais intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente entende, a gente aceita a vontade dele e a gente tem fé, a gente tem segurança de que tudo é no tempo de Deus, tudo conforme a vontade de Deus. E que às vezes a demora ou aquilo que não deu certo, que era Deus que não estava permitindo que acontecesse. Porque Deus deseja mais para vocês. Deus deseja mais. Deus quer que você fique cada dia mais perto dele. Então, que São Rafael possa acompanhar você nesse caminho, nessa jornada. Amém, é isso. É isso, né? Então a gente vai chamar nosso convidado mais que especial, né?
Olá! Boa noite, Thiago. Prazer novamente. Agora Boa sim, olá, noite. meus irmãos. Boa noite. Boa Boa noite a todo noite. mundo que está ligado aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade de a gente poder estar junto nessa linda iniciativa, né, do início dessa novena. E que privilégio, né, poder estar aqui no primeiro dia com vocês. Então, muito obrigado e boa noite para todo mundo. Oi, Thiago. O privilégio é nosso se você tá aí confiando no nosso projeto. Já faz parte de tudo já nosso aqui, né? Tá, tá em casa, né? Graças a Deus, né? Desde a primeira oportunidade que eu tive de conhecer o projeto, de também estar junto e de certa forma contribuir, pude ver quão inspirador, né, é esse projeto. Então aí os frutos, né? A palavra de Deus vai nos dizer que nós conhecemos a árvore pelos frutos, então está aí os frutos dessa inspiração, tantas pessoas alcançadas, aqueles que já encontraram, né, o seu namorado, a sua namorada, seu esposo, a sua esposa, mas aqueles que também estão nessa expectativa, estão se preparando, e é muito bonito poder perceber esse movimento de Deus. Então, louvado seja Deus. E muito feliz e honrado de poder contribuir um pouquinho com esse grande projeto de Deus aí que passa pelo coração de vocês. Amém. Amém. Obrigado, Thiago. Thiago, se quiser, pode começar a falar. Fica à vontade, que vier no seu coração aí. Quiser falar como é que tá suas missões. Você parou de sofrer com frio agora, né? Parei. Agora, bom, né? Eu sou o Thiago, para quem não me conhece, sou missionário da comunidade Canção Nova, sou celibatário, já sou missionário da comunidade há 18 anos, né? No ano passado eu estava em missão no Chile e agora estou aqui em Brasília, né? Então esse ano faz pouquinho tempo que cheguei aqui, menos de um mês, nessa nova missão, mas graças a Deus continuando a viver o chamado de Deus. E sempre também tive a oportunidade no apostolado, né, de falar um pouco sobre afetividade, trabalhar com jovens, sobre sexualidade, enfim, busca de santidade. E graças a Deus estou aí, agora na ativa, né, também na missão, depois desse ano que passei no Chile. Agora estamos aqui no Brasil novamente, aí retomando as missões e um novo tempo também aí na minha vida. Prazer mesmo. Que bom. Vai estar no PHN, Thiago? Com a graça de Deus, vamos estar por lá, Oh, vamos estar por lá no PHN. que Vai dar bacana. certo da gente poder estar lá também, vivendo esse momento de graça, já com algumas missões também durante esse ano. Então, muito, muito feliz mesmo por esse tempo aí na minha vida vocacional, ministerial e para aquilo que Deus tem aí reservado, né? Vamos que vamos. Amém. Isso aí. Que bom. E vamos lá então partilhar um pouquinho, né, minha gente, sobre essa riqueza que é, né, essa novena que está começando agora, permeada pela palavra de Deus, né, que vai ser guia também nesse tempo, pela figura, pela presença, né, de São Rafael, e tenho certeza que vão ser dias de muitas graças, que Deus abençoe toda essa jornada daqueles que também estão começando, abençoe a intenção do coração de cada um que está aqui, né. Tenho certeza em Deus que muitas graças vão ser derramadas, e acredito que, além das graças que nós esperamos, também vamos ser alcançados por graças que às vezes nós não esperamos, mas que nós precisamos, né? Isso que é o mais bonito, né, da parte de Deus, porque às vezes isso é louvável, nós temos uma intenção, né? Ah, eu quero encontrar alguém, e que bom, né? Isso é louvável, mas a graça de Deus vai além de tudo isso, né? Então, Deus, quem sabe, esteja aí preparando você para algo, e você esteja no tempo de preparação, né, de cura do seu coração, de restauração, até para que você consiga viver esse propósito. Até inicio aqui, né, meus irmãos, compartilhando isso, quem sabe aí você tem a sua vida permeada por uma promessa de Deus, algo que Deus te disse, que Deus te falou, né, de encontrar uma pessoa, o desejo que Deus colocou no teu coração de constituir uma família, e você não vê isso concretizado. A gente vai ver pela palavra de Deus, e isso é muito bonito, que nem sempre os caminhos de Deus condizem com aquilo que nós idealizamos. Mas isso não significa de que a promessa de Deus não esteja se cumprindo, porque Deus tem os seus caminhos e que são perfeitos, e que são mais elevados do que os nossos, né? A gente vê, de certa forma, bem limitadamente, mas Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que faz. E a gente vai ver isso na palavra de Deus que nós vamos compartilhar no início dessa novena aqui também, depois motivando para a gente rezar, e eu quero compartilhar aqui com você. Quero deixar já uma provocação. Eu vou aqui fazer uma síntese muito breve sobre a história, né, de Sara e Tobias e a presença de São Rafael junto deles, mas fica aí o convite para que nesses 9 dias você possa, um dia de cada vez, ler um capítulo, ler 2 capítulos, não são tantos capítulos, se não me engano são 14 ou 15 capítulos,
Mas divida nesses dias para você também ir lendo, né, a Sagrada Escritura. Quem sabe também seja um bom momento para você retomar o seu contato com a palavra de Deus. E a novena se torna uma motivação para você ler. E tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração, né? Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. É Deus se manifestando. É Deus se comunicando conosco, né? Não é um livro apenas de história. Então tenha certeza que essa história de Sara e Tobias não é uma história apenas para ser mencionada, para ser recordada, mas é uma história que vai ser atualizada na tua vida, né? Porque Deus vai se comunicar com você de uma maneira única e particular. Já dou essa primeira dica. Quando você for ler a palavra de Deus, sempre traga 2 perguntas junto com você. O que Deus está falando para mim pessoalmente? Qual é a mensagem de Deus para mim? E como que eu aplico isso concretamente na minha vida? Você vai ver que todas as vezes que você lê a palavra de Deus, você vai encontrar resposta para essas 2 perguntas, né? E que seja agora a partir, né, desse livro de Tobias, né? Então, vou trazer aqui os principais tópicos e depois um pouco também de algumas perguntas para nos ajudar a refletir. Então, a história, né, de Sara e Tobias, ela é narrada no livro de Tobias, também chamado do livro de Tobit, né? E olha que privilégio, né? Esse livro, ele está apenas na Bíblia Católica, né? Na versão protestante, esse livro não está incluso. Então, nossos irmãos protestantes não têm esse acesso, né? Claro, até onde nós sabemos, né? Pode-se ter alguma vertente que aceite esse livro, mas é um privilégio para nós católicos que temos na Sagrada Escritura esse livro que conta essa história tão bela. E nós vamos perceber que no livro de Tobias, né, são uma das mais belas narrativas sobre a providência de Deus, sobre a oração, sobre a família e sobre o matrimônio, né? Então já fica aí, você que anseia por isso, né, você que é chamado ao matrimônio, está discernindo o seu estado de vida, está esperando alguém, está aqui, a palavra de Deus que quer te nortear nesse sentido. Então, nós partimos do sofrimento de Tobias e Sara, né? Primeiro é importante a gente entender que Tobias ele era filho de Tobit, né? Seu pai se chamava Tobit. E Tobit era um homem muito justo. A palavra de Deus faz questão de dizer isso. Era um homem muito temente a Deus. Era um homem exemplar. Mas um homem que passou por muitos sofrimentos, né? E em outra cidade havia a presença de Sara, né? Também que era filha de Raguel. São apenas alguns dados para que também a gente entenda o contexto. Tobit ele passou por uma situação na sua vida onde ele ficou cego, né? Então, ele portava uma enfermidade. Já Sara, ela era profundamente perturbada por uma situação muito difícil, porque ela era atormentada por um demônio chamado Asmodeu, né, que havia matado seus 7 pretendentes. Todas as vezes que ela estava prestes a se casar com um destes pretendentes, o seu marido falecia. Então tinha aí uma questão espiritual envolvida, né, uma batalha espiritual. E aí a gente já pode entender que muitas vezes nós portamos enfermidades no nosso corpo, como Tobit, e também enfermidades na nossa alma, né? Enfermidades que são espirituais. Mas a graça e o poder de Deus opera em todas essas realidades, né? Seja num problema físico, psíquico ou espiritual que nós portamos, né? E os dois eram pessoas tementes a Deus, tanto Sara como Tobit. Tobias era filho de Tobit. Qual foi a missão de Rafael e como que ele apareceu nessa história, né? Deus envia Rafael, que ele se apresenta sob a aparência de um homem chamado Azarias. Então, ele não está ali no início explicitamente como um anjo, mas ele está presente. Deus está presente através da presença de São Rafael, através deste homem. Ele está personificado, né, em uma pessoa que é Azarias. E ele acompanha o jovem Tobias em uma viagem. Porque Tobit, o pai de Tobias, tinha um dinheiro que ele tinha emprestado e ele pede que Tobias vá buscar esse dinheiro. Lembra que ele portava uma enfermidade física, Tobit, né? Ele era cego em uma situação que passou da sua vida. E aí Tobias, obediente ao seu pai, ele vai em busca desse dinheiro, né? Receber esse dinheiro. Durante a jornada, né, ele encontra, então, é importante ler a história de Tobias, porque você vai perceber como que Azarias aparece e se mostra disponível a acompanhá-lo nessa jornada, né? Esse percurso que ele vai fazer até o seu destino. E acontece que durante o caminho, Tobias ele também chega perto de um lago e ali eles capturam um grande peixe. E Azarias recomenda que ele guarde o coração, o fígado e a bilis do animal. Uma coisa um pouco estranha, mas ele obedece. Ele não entende, mas ele obedece. E eles seguem o caminho. Ao chegar à casa de Raguel, portanto, né,
de Sara. Tobias incentiva, aqui agora a gente vai entender um pouquinho do casamento dos dois, que Tobias peça Sara em casamento, né? Ele precisa pedir essa autorização. Claro que Tobias se sente temeroso, porque afinal de contas sabe da história dos 7 pretendentes antes que morreram, né? Mas ele confia em Deus, confia naquela palavra que é dita, né? E depois eles vão contrair o matrimônio e na noite de núpcias, seguindo a orientação do anjo, né, Tobias ele queima aquele fígado e aquele coração do peixe. Lembra que não tinha lógica, mas que no caminho ele encontrou. E o demônio Asmodeu foge e é vencido pelo anjo Rafael. Antes de consumarem o matrimônio, Tobias e Sara eles rezam junto durante 3 dias. Então eles não consumam o matrimônio, mas eles rezam durante 3 dias. E essa oração matrimonial é uma das mais conhecidas na Bíblia. Olha que linda que é. Quando Tobias faz isso já, quando contraiu o matrimônio com Sara. Agora, Senhor, não é por desejo impuro que tomo esta minha irmã, mas por esposa, com reta intenção. Essa é a oração que Tobias faz. Após o casamento, Tobias retorna para casa, seguindo as instruções de Rafael, que até então ainda não tinha se mostrado como anjo, mas era esse fiel companheiro de jornada dele. Aplica a bilis do peixe, aquilo que ele guardou, aos olhos do seu pai, e Tobit ele recupera a visão e louva a Deus por sua misericórdia. Então aí depois, no final da jornada, a revelação acontece. Então, depois de cumprir sua missão, Rafael revela a sua verdadeira identidade dizendo: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e tem acesso junto à glória do Senhor. Então ele explica que foi enviado por Deus porque as orações de Tobit e Sara haviam sido acolhidas. Cara, eu fiz um resumo muito breve aqui dessa história para deixar você também instigado e você ver a riqueza dos detalhes, né? Estamos falando de Tobias e Sara, que contraem o matrimônio. Tobias, filho de Tobit. Eles eram um povo exilado, portanto estavam longe da sua terra, já sofriam padecimentos por causa disso. Tobit era um homem muito temente a Deus. E olha que interessante, mesmo sendo um homem justo, exemplar e temente a Deus, ele foi acometido de uma doença. Para dizer que as pessoas de Deus e que temem a Deus não são privadas, muitas vezes, de doenças, de sofrimentos, de padecimentos, mas a postura dessas pessoas é diferente. Como Tobit permaneceu temente a Deus. Tobias, seu filho, obedece o seu pai, vai buscar um dinheiro no destino que ele aponta, um companheiro que aparece ali, né, personificado, né, como uma pessoa, o acompanha nessa jornada, se mostra disponível a acompanhá-lo, ele encontra esse peixe, esse companheiro de viagem pede que ele guarde, não explica por quê, ele chega na casa de Sara, ali encontra Sara, é motivada a pedi-la em casamento, sabe da história, porque Sara também padeceu situações difíceis, né, com seus 7 maridos, e depois eles contraem o matrimônio, vivem esses 3 dias de oração, Tobit é curado. Né? Qual que é a mensagem central que essa passagem traz pra gente, né? Primeiro, precisamos entender quem é Rafael. E agora vai entendendo quem é a presença de São Rafael na vida. O que a igreja nos ensina sobre a sua figura? O significado do nome dele é Deus cura ou remédio de Deus. Por isso, nós podemos contar com a intercessão e com a presença de São Rafael. Porque o nome dele traz e porta isso. O Deus que cura. E esse nome está diretamente ligado à sua missão. Porque, é curada a cegueira de Tobit, liberta Sara da ação do demônio, conduz Tobias em segurança durante toda a sua viagem, restaura a paz e a alegria de uma família marcada pelo sofrimento. Então, São Rafael faz jus ao seu nome, né? E realiza a sua nobre missão. O Catecismo da Igreja afirma que os anjos eles são mensageiros e servidores de Deus que assistem os homens em sua caminhada para a salvação. A missão de Rafael, São Rafael, guia dos viajantes, curador, protetor do matrimônio e da família e apresentador das orações diante de Deus. Alguns padres da igreja e muitos autores espirituais enxergam Rafael como um sinal da providência divina que age discretamente. Guarda isso. A providência divina que age com discrição, age discretamente. Durante quase toda a narrativa, Tobias não percebe que está sendo guiado por um anjo, mas ele confia em Deus. E aí que tá, meus irmãos. Eu já quero trazer aqui um ensinamento para nós. Nem sempre nós vamos entender os tempos de Deus. Mas a confiança precisa estar acima do nosso entendimento. Essa pessoa ainda não chegou.
Deus disse, eu entendi que Deus me chama ao matrimônio, mas por que eu rezo tanto e essa pessoa não aparece? O que está acontecendo? Né? Por que Deus está demorando? Perceba, a ação da providência de Deus, ela está acontecendo. Claro que eu preciso temer a Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso rezar, eu preciso buscar uma vida em Deus, né? Eu preciso buscar uma vida de santidade, eu preciso buscar uma vida sacramental. Tudo isso é para me preparar no presente e para aquilo que há de vir. Porque Deus ele precisa preparar o terreno, ele precisa preparar o nosso coração. Porque muitas vezes, se nós recebemos a graça de Deus sem estarmos preparados para ela, e nesse caso, se a graça de Deus é uma pessoa que você espera e você não está preparado para isso, todo o grande plano de Deus pode ser comprometido simplesmente porque você não estava preparado. Entende? Então, perceba assim, a sua vida é como a vida de Tobias, uma jornada. Você está indo para um destino. A sua vida, quem sabe como a dele e a minha, também é atribulada. Nós também passamos por padecimentos espirituais, físicos, emocionais, angústias, ansiedades. E nós estamos nessa jornada. Mas nós temos um Pai, nós temos a confiança neste Pai e nós temos a certeza de fé que nós não estamos sozinhos. Porque primeiro que você tem um anjo da guarda que te acompanha durante toda a sua vida. E nós recorremos muito pouco a ele. E nós temos São Rafael, que é um arcanjo, né? Não vamos entrar aqui em detalhes na hierarquia, mas vamos entender da presença dele, que também nos acompanha para aqueles que recorrem a ele, para aqueles que pedem a sua ajuda. E nem sempre a resposta vai ser imediata, como nós esperamos. Entende? Então isso é importante, é eu caminhar com confiança na jornada, certo de que nesse caminhar, Deus está me curando. Olha que absurdo, né? Quem de nós conseguiria conceber a possibilidade de você guardar as vísceras de um peixe? Isso é um pouco até cômico, né? Falar assim, meu Deus, uma pessoa me pedindo para guardar isso aqui, né? Primeiro que o cheiro, o odor não deveria ser tão agradável, imagina, porque ele ficou carregando aquele peixe. Mas sabe qual é o grande ensinamento disso? É que nem sempre as coisas elas vão ser lógicas. Nem sempre vai caber na nossa cabeça, né? Mas eu obedeço, eu confio, né? E eu vou ver, eu me lembro muito também de um exemplo de Santa Rita, que em nome da obediência havia, no mosteiro onde ela estava, um galho seco. E aí, né, uma das suas superiores disse, eu quero que você regue esse galho seco. Que absurdo, gente, regar um galho seco. Mas por obediência, mesmo sem entender, ela se submeteu e ela regou o galho seco. O que aconteceu? Esse galho depois redobrou vida, né? Retomou vida, esse galho brotou, o broto surgiu e começou a surgir as folhas. Mas por quê? Ela fez uma coisa que no início era ilógica. Mas a obediência e a confiança fizeram com que ela percebesse os frutos. E isso também é um grande ensinamento para nós. A obediência e a confiança na nossa jornada. Eu faço essa pergunta para você, né? No que hoje você precisa ser curado? É uma cura física, emocional, espiritual, afetiva? Que sabe você traga algumas marcas de relacionamentos que você teve e que antes de você receber alguém na sua vida, você precisa ser curado, você precisa ser restaurado. Até para que depois, bem recuperado, você possa corresponder, você possa acolher e vivenciar, né? Os desafios próprios de um relacionamento, né? Que nós não estamos falando de um mar de rosas, nós estamos falando de uma bela rosa que tem espinhos, né? Quem namora, quem passou por esse processo sabe que é desafiador. Só que às vezes nós não estamos com condições humanas, né, espirituais, para nesse momento receber alguém na nossa vida. Então por isso que o tempo de espera não é desperdício, mas é um tempo de preparação, é um tempo de restauração, é um tempo de cura. Então por que Deus está fazendo, quem sabe, você esperar? Né? O que Deus quer trabalhar? Né? O que Deus está fazendo em você? Você consegue ter clareza de onde você precisa ser restaurado? Sabe? Diagnosticar é o primeiro passo para tratar. Às vezes, a gente não assume. Isso é muito perigoso, sabe? Humildade é verdade. E a verdade é que muitas vezes eu não estou bem, eu não tenho condições, eu tenho feridas, eu tenho marcas. Olha, e não adianta jogar uma pedra em cima. Sabe, aquelas pendências que nós trazemos dentro de nós, uma hora ou outra, se elas não são tratadas, se elas não são alcançadas, elas vão pedir uma resposta, entendeu? E elas vão surgir, né? Não estou dizendo
claro, isso como uma regra, mas quantas vezes coisas que não foram bem vivenciadas no namoro, não foram bem trabalhadas, foram arrastadas para o casamento e depois esse conflito, essas realidades cresceram, né? Porque uma ferida que não é cicatrizada, ela não fica estagnada, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Então, eu tenho que olhar para mim e dizer, Deus, onde hoje eu preciso ser curado, né? Para que de fato eu possa receber essa pessoa, para que eu possa contrair o matrimônio, para que eu possa assumir o meu estado de vida, a minha vocação matrimonial. No que hoje você precisa ser restaurado, né? É um processo de cura, é um processo de autoconhecimento e que você não está sozinho nessa. Você não está sozinha nessa, né? Você pode contar com pessoas, você pode, e como você está fazendo agora, né? Está se unindo também a pessoas que têm o mesmo propósito de querer vivenciar um namoro, de querer viver um matrimônio, mas de maneira santa, viver em Deus, né? Então, são passos muito concretos. Ajuda espiritual, que muitas vezes você vai necessitar buscar, mas especialmente, eu peço a Deus que essa novena e esses dias de novena sejam despertar no teu coração para que você cresça em intimidade com Deus. Sabe? Para que a tua relação com Deus faça com que você esteja sendo preparado para aquilo que é o propósito, o desígnio de Deus a seu respeito. E isso é lindo, né? Então, quem sabe, até me vem ao coração isso. Muitas pessoas, quem sabe, precisam se reconciliar com o tempo, se reconciliar com a sua história e não ver o tempo de espera como um inimigo. Claro, quem sabe você está esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Será que era para esperar tudo isso? Será que eu já não poderia ter entendido nos processos que eu preciso me abrir para trabalhar, para ser restaurado? Eu tenho buscado essa restauração no meu coração? Então, primeira coisa, diagnóstico, né? Eu sou enfermeiro por formação e eu sei que trabalhei, né, na área durante um tempo e a primeira coisa que você faz quando não está bem, você vai procurar uma ajuda, vai procurar um médico, vai procurar um hospital, porque você não está se sentindo bem. E aí, quando você chega diante do médico, existem 2 coisas que se chamam sinal e sintoma. Qual que é a diferença de sinal e sintoma? Sintoma é aquilo que você sente. Sinal é aquilo que se vê. Então, por exemplo, eu tô pálido. Isso é um sinal. É um sinal. Peraí, não tá bem, está branco. Né? A pessoa quando tá prestes a desmaiar começa a ficar branco e fala, peraí, isso é um sinal. Só que o que é o sintoma? Sintoma é aquilo que eu sinto e que nem sempre se vê. Eu chego pro médico e digo, olha, eu tô com dor no meu estômago. O médico não tá vendo a dor, mas você tá verbalizando. Então, a partir do sintoma e do sinal, o médico começa a fazer uma avaliação, traz um diagnóstico e vai te dar um medicamento. Na vida espiritual, na vida afetiva, também acontece isso. Existem coisas que as pessoas vão ver e existem coisas que eu vou precisar assumir. Sinal e sintoma. Então, para que eu possa começar a viver um tratamento, então eu tenho que reconhecer, eu fui ferido afetivamente. A minha sexualidade está desequilibrada. E eu preciso trabalhar nisso, eu preciso tratar. Isso é sinal de humildade. E humildade é verdade. E a verdade traz liberdade e traz restauração para você. Então tenha certeza que nesses dias de novena, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus vai iluminar e vai fazer você tomar consciência de muita coisa que você precisa trabalhar. E aí você reza com isso. Aí você pede a intercessão de São Rafael por essas causas, né? Pedindo a cura do seu coração, da sua alma, da sua mente, de todo o seu ser, para que ele te prepare, para que você seja preparado para o grande propósito de Deus, para que o desígnio de Deus a seu respeito se cumpra. Com certeza, durante todo o caminho, Tobias teve muitas dúvidas, mas ele precisou caminhar, ele precisou acreditar, ele precisou obedecer, e ele precisou fazer a parte dele. E a libertação espiritual aconteceu, a libertação física aconteceu, a libertação emocional aconteceu, a cura alcançou ele e a sua casa. Porque é verdade, gente, um matrimônio bem consolidado, ele é cura para muitas famílias, né? Um filho que é gerado e que vem, não é verdade? Ele vai sendo cura para uma família toda. Tá aí o exemplo, o testemunho. Não é? Como tantos outros. Então, você é alcançado pela cura de Deus e você se torna canal de cura também, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua vivência. Então esteja disposto, né, a trilhar essa jornada. É providencial nós começarmos, né, esse primeiro dia de novena, trazendo um breve relato que depois você vai ler. Pega um capítulo, 2 por dia. Pega 2 capítulos por dia aí, durante essa novena, porque de fato vai te norteando e entendendo que a novena é uma jornada, é uma caminhada,
rumo ao desígnio de Deus. E nessa caminhada, você não está sozinho. Deus coloca pessoas ao seu lado, Deus coloca anjos ao seu lado, e a graça dele não vai faltar. Se Tobias não tivesse caminhado com fidelidade, não tivesse aceitado a jornada, ou tivesse parado no caminho, ele não ia encontrar-se com Sara, a cura do seu pai não aconteceria. Olha que interessante. Então, é preciso fidelidade, é preciso perseverança na vida de oração, é preciso fidelidade ao que Deus te diz, mesmo que muitas vezes você não entenda. Mesmo que você leia a palavra e diga, mas Deus, eu não entendo o porquê disso. Confia. Se a palavra é de Deus, você pode investir tudo, porque você vai colher os frutos. Então eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita cura, de muita restauração. É um primeiro dia dessa jornada, né, desses 9 dias aí que vocês vão viver. Tenho certeza que Deus vai iluminar muito o seu coração, a sua vida, e vai trazer não apenas a cura, mas também vai firmar a sua fé nessa jornada de confiança. Porque, olha, termino dizendo assim, a providência de Deus, eu gosto dessa definição, é a mão amorosa dele que conduz todas as coisas. Então existe a mão amorosa de Deus, que está conduzindo a sua história, está conduzindo a sua vida. Então, motivado por isso, né, vamos rezar, vamos confiar, vamos nos abrir e esperar em Deus, né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O Senhor também me fala de muitas pessoas que hoje não sentem força ou ânimo de prosseguir. Quando fala de jornada, quando fala de espera, porque a nossa espera não é uma espera passiva, ela é uma espera ativa, caminhando, né? Não é uma espera eu cruzo os braços, não, é uma espera ativa. Faça tudo que está ao seu alcance de fazer. O que você não consegue, pode deixar na conta de Deus, que Deus vai fazer, Deus vai intervir, mas faça com reta intenção. E entre nesse tempo, não apenas querendo uma resposta direta de Deus, quem é a pessoa, mas entre querendo ser restaurado. E, consequentemente, você vai ser preparado para receber aquele ou aquela que Deus prepara para o seu coração. Por isso nós vamos aqui, né, rezar daqui a pouquinho, mas eu quero que você, no seu lugar, feche os seus olhos por 1 minuto. Né? E eu quero que, agora, pela força do Espírito Santo de Deus, o seu coração seja visitado, essa é a palavra, que você receba uma visita de Deus com a sua graça, para que então você encare esta jornada como um caminho de cura, essa novena como um caminho de autoconhecimento, essa novena como um caminho de restauração. Eu peço a ti, São Rafael, que rogue por nós, que esteja com cada um destes irmãos que estão aqui hoje desejosos em encontrar alguém, mas estão desejosos em serem felizes e trilhar um caminho de felicidade, que vai passar por um caminho de restauração, por um caminho de transformação. Espírito Santo de Deus, ilumina os nossos caminhos e dai-nos a confiança, a graça de confiar, a graça de esperar, a graça de nos abandonar e a decisão de caminhar. Que cada um destes meus irmãos que estão aqui agora, nesta live, aqueles que virão, que nesse tempo de jornada sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus, despertando o desejo de santidade, de estar em Deus, de viver os propósitos de Deus, de viver uma vida fiel de seguimento a Cristo. Senhor, que seja um momento de reavivamento de fé no coração de cada um destes meus irmãos. E que toda a cura e toda a graça derramada sobre a vida destes meus irmãos possa de fato transbordar na vida de tantos outros. E que aqui nós possamos colher muitos testemunhos. Amém. Essa é só uma breve oração para ainda aquilo que nós vamos continuar a viver aqui. Deus abençoe vocês, meus irmãos, nessa linda jornada de cura, de restauração, de autoconhecimento em direção à meta, que é o propósito e a vontade de Deus para cada um. Amém? Manda um amenzinho aí, todo mundo. Amém, amém, amém. É isso aí. Amém, Thiago. E tá sempre trazendo até um caso concreto que a gente conta algumas vezes do nosso namoro também. A gente passou por esse tempo de espera também, né, Carol? Porque a gente vivia aquele namoro ali que a gente não ia na igreja, não confessava, por mais que a gente não tinha relações sexuais, não era um namoro legal. E quando a gente terminou, a gente começou a buscar as coisas de Deus depois de um tempo, passou por esse deserto. E Deus nos ensinou e despertou na gente esse desejo de santidade. A gente estando separado. E eu sempre observando ela ali, ficava assim, nossa, será que vai aparecer um José ali na vida dela? Ficava de olho nela assim de longe, né? Tava mirando, né? Tava de olho.
Mas depois, quando a gente aprendeu assim, a viver bem o tempo de espera, Deus moldou o nosso coração, a gente é muito grato a Deus por esse tempo. Às vezes a gente não entende, às vezes o luto, a dor, a tristeza, a gente não entende aquele tempo, assim, por que Deus está fazendo eu passar por isso? Mas a gente saber buscar o melhor disso, a gente sai fortalecido desse tempo. E passar a buscar verdadeiramente a santidade. Porque, igual eu falo com as pessoas aqui, se o seu desejo de namorar for maior do que o seu desejo pelo céu, tá errado as coisas. E muitas pessoas estão Sim. vivendo essa realidade de, vou namorar, tô realizado, tô feliz. E não é assim. Se você não está preparado para um relacionamento, você vai afundar com aquela pessoa ali nesse namoro. Então, esse tempo de espera tem que ser bem vivido. Você tem que ter isso em mente, que o desejo pelo céu tem que ser maior que tudo. Pode ser que você não vai namorar. Você está aqui rezando aqui, não vai acontecer, né, Thiago? Talvez Sim, não vai acontecer. Você tem que pensar nisso. claro. Talvez você nem chegue até o dia de manhã, muitas coisas podem acontecer, realidades acontecem. Então, é ter isso em mente. Você não pode colocar a sua felicidade numa pessoa. Que eu vou namorar e estou realizado. Não. A sua meta tem que ser o céu e estar tá caminhando em santidade, né, Carol? É a fidelidade, né, a Deus, a sua, as suas palavras e sempre fazer a vontade dele com fé, né, Sim, confiança. sim. Confiança, né? Que nós temos um pai. É muito bonito isso que vocês disseram, porque nós vamos entender que o matrimônio, como todos os outros estados de vida, mas de maneira especial e muito bonita no matrimônio, porque nós vemos aí duas pessoas que se unem, né? Elas têm uma grande responsabilidade, que é levar o outro para o céu. Cara, com suas fraquezas, né? Com suas feridas, mas a busca por Deus, ela deve ser genuína, né? Porque o que melhor eu posso dar para alguém, né? É claro, é entregar minha vida, é entregar minha dedicação, o meu amor, mas é remeter essa pessoa para Deus, é levar essa pessoa para Deus. Então, o matrimônio a gente entende que é uma responsabilidade mútua. Eu preciso levar o meu cônjuge, né? Minha cônjuge para o céu, para o céu. É uma responsabilidade também que eu porto. É a graça de Deus que opera. Mas eu preciso fazer com que essa pessoa seja mais de Deus, porque, na verdade, é para lá que nós estamos, como foi bem dito aqui, né? É para lá, é pelo céu, é pela eternidade. É isso que deve mover o nosso coração. E aí a gente vai perceber que encontrar alguém é algo muito importante, mas não é maior do que encontrar o céu, do que chegar no céu, né? Então, isso é o mais importante que a gente entenda. Então, muitas vezes, a gente veio para cá para encontrar alguém. E, de fato, nós vamos encontrar alguém muito maior e superior que já preparou um lugar na eternidade e que está reservado para cada um de nós. A primeira coisa é, eu preciso me encontrar com Deus. E as demais coisas elas vão vir por acréscimo, do jeito de Deus, né? Como foi bem dito. Às vezes não vai ser agora, vai ser daqui para frente. Às vezes eu não vou Sim. encontrar, mas uma certeza eu tenho. Nessa jornada Deus está comigo e a mão providente dele está me acompanhando. E eu tenho a minha meta, né? O meu olhar voltado para o eterno, voltado para o céu. E cada um carrega sua cruz, né, Thiago? Porque as pessoas acham que assim, eu casei, vai estar tudo resolvido, vou estar realizado. Às vezes acham que a vida do sacerdote é mais fácil, ou a do celibatário. Cada um carrega sua cruz, né? Sim, E vai sim. seguindo, né? Se você é cristão, vai ter cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, a cada dia tome sua cruz e siga-me. Para isso, para todos os estados de vida, para o solteiro, para todo mundo. A cruz vai fazer parte. Mas é uma cruz que não sinaliza o fim. É uma passagem. Né? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, né? Que se nós com ele formos crucificados, com ele nós ressuscitaremos. Então, é chegar no destino. Destino é a ressurreição. Destino é a vida eterna. Então, é para isso que nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Né? Na certeza de que Deus vai trabalhando no nosso coração. Amém. A gente vai estar fazendo a oração da novena aqui agora. Nos outros dias vai estar os próprios solteiros, vai estar conduzindo aqui com a gente aqui. Ah, que legal. É, até Legal. no ano passado, quem rezou com a gente no último dia foi o André, até de Brasília, que faz uns vídeos de humor. Eu acho que você conhece ele. Aí passou um tempo e Aham. tava namorando também, então tem frutos. Então, pessoal, Uau! Que benção, que benção. Então vamos rezar com confiança, com muita fé, para que São Rafael possa transformar o nosso coração, fazer com que o nosso coração se abra para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, para que a gente possa enxergar o que em nós precisa ser mudado, transformado, ser preparado, né, o terreno fértil para receber essa pessoa que a gente tanto deseja na nossa vida.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Rafael, padroeiro amoroso dos que procuram cônjuge, ajuda-me nesta decisão importante da minha vida. Encontrai para mim como companheira na vida a pessoa cujo caráter possa refletir alguns dos traços de Jesus e Maria. Que ele seja leal, puro, sincero e nobre, para que com esforços unidos e com um amor casto e altruísta, ambos possamos nos esforçar para nos aperfeiçoarmos em corpo e alma, assim como os filhos que agrade a Deus confiar aos nossos cuidados. São Rafael, anjo do namoro casto, abençoai nossa amizade e nosso amor, para que o pecado não tenha parte nisso. Que nosso amor mútuo nos una tão intimamente que nosso futuro lar seja sempre mais parecido com o lar da Sagrada Família de Nazaré. Oferecei vossas orações a Deus por nós dois e obtende a bênção de Deus sobre nosso casamento, pois tu fostes o arauto da bênção para o casamento de Tobias e Sara. São Rafael, amigo dos jovens, sede meu amigo, pois sempre serei vosso. Desejo sempre invocá-lo em minhas necessidades. Ao vosso cuidado especial, confio a decisão que devo tomar quanto ao meu futuro marido. Dirige-me a pessoa com que posso cooperar melhor para fazer a santa vontade de Deus, com quem posso viver em paz, amor e harmonia nesta vida e alcançar a alegria eterna na próxima. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, rogai por nós. São Rafael, toque também as pessoas que rezam aí pelo matrimônio, pela restauração do matrimônio. Sinto muitas pessoas rezam por isso, às vezes com um fio pequeno de esperança, mas não desiste. Não desista, né? Por mais que seja em um deserto que você está passando nesse momento, a graça de Deus estará com você. Deus está do seu lado. Não desista. Continue em oração, continue firme. Lá na frente vai valer a pena. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E que de fato sejamos perseverantes aí, né? Você pode, foi o primeiro dia, mas pode convidar outras pessoas também para poder estar aí nos próximos dias, se unindo em oração, porque claro que toda oração tem eficácia quando nós rezamos no particular, mas rezar juntos, isso também move o coração de Deus, né? Como irmãos aqui, em comunhão espiritual. Então, que sejam dias de muita graça aí, para você que está aqui, para os que virão também, né? Ainda dá tempo, né, gente? Dá. Chega mais gente aí, né? Tem uns que rezam um dia só e some daqui. Tem que perseverar, ó. O caminho é feito de vários passos, não é apenas um, né? Um passo é um passo. Mas que seja também o início de caminho de perseverança aí no coração de muitas pessoas, né? E é um exercício, né? Porque você, por exemplo, perseverar numa novena, né? Que é um caminho, isso é pedagógico. Porque é fidelidade, é perseverança, é disciplina. E isso a gente carrega para a vida. Então, ao mesmo tempo que espiritualmente nós estamos sendo alcançados, também estamos sendo treinados para que a gente persevere, que a gente não desista facilmente das coisas na nossa vida. Que Deus abençoe aí. Amém. Amém. E a live vai ficar salva também. Quem não conseguir fazer hoje, no primeiro dia, pode fazer depois. Postaremos no YouTube também. Thiago, a gente faz interação com o pessoal no final. A gente posta lá no feed, pede para eles comentar lá o nome de onde que são, idade.
Dali já pode surgir uma curtida e já chama no direct, né? Isso. Ah, tem que ficar de olho aí, ó. Ficar de olho, né? Ô, Thiago, chama a atenção dos homens. Então, os homens devagar, esperando a mulher chamar ele, tá desse jeito, filho. Ó. Então tem que ter iniciativa, né? São pequenas iniciativas, mas que trazem grandes resultados, né? Amém, Thiago. A gente agradece Deus mais uma vez aí abençoe. pela confiança no projeto, pela amizade. Igual eu já falei com você, nós gostamos muito de você, do seu carisma. Que possamos encontrar aí mais vezes, se Deus quiser, esse ano aí. Amém, amém. Eu que agradeço, viu? Continuo aqui unido a vocês e quero também me unir em intercessão também por esses 9 dias aí, né? Vou colocar isso nas minhas orações. E obrigado pela confiança. Para mim sempre é um privilégio poder estar aqui com vocês num lindo projeto, né, que desperta as pessoas para a santidade, para a esperança em Deus, né, e para cumprir aquilo que é o desígnio de Deus. Então Deus abençoe também a jornada de vocês aí, que esse projeto possa se expandir e alcançar mais e mais vidas. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Amém. Então é isso, pessoal. Então, São Deus Rafael. abençoe. Rogai por nós. Amém. Um Amém. abraço. Amém. Tchau, Valeu, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.